Olá pessoal, bem-vindos a mais um L2BS Doc. Então roda a vinheta. Vamos! Aqui é o Zack, pé na tábua! Aqui é o Billy, sistemas ligados! Aqui é Trine arrasando! Solzinho maneiro! Voltamos! Bem, hoje o nosso vídeo, o Doc, eu já expliquei em relação ao Doc, já expliquei em relação ao News, aos Top 5, que vão ser os vídeos que vão passar a ser exibidos em ambos os canais, tanto na L2BS Hot quanto no Ice. Tá? Eu mudei o formato porque eu tinha que fazer um monte de programas para dois canais e isso era muito exaustivo. Então eu recebi a sugestão de um outro youtuber de eu criar um programa que compactasse todo o conteúdo e publicasse de forma que fique menos exaustivo, já que tudo é feito e produzido por mim, certo? Então eu criei o News, unindo alguns dos programas que eu já expliquei em outro vídeo, e criei o Doc também unindo outros formatos, como por exemplo Historial e Teorema, um exemplo, certo? E o Top 5 vai continuar, que são aqueles especiais, né? Aqueles 5 destaques, né? E de tempos em tempos eu vou fazendo ele também, beleza? Então aqueles outros programas que eu fiz antes vão continuar lá normal. Eu só não vou mais ficar fazendo aquelas separações. Então você só vai ter News ou Doc. E ambos vão sendo publicados em ambos os canais simultaneamente. Os ímpares em um e os pares no outro. Então quem está inscrito só num canal só vai receber conteúdo só num canal. Tem que estar inscrito nos dois para receber o conteúdo dos dois. Beleza? Então é o L2BS Ice e Hot. Pesquisando você acha que não é muito difícil, tá? Porque os dois têm vínculo, beleza? O meu conteúdo de hoje é voltado ao universo dos tokusatsu japoneses, né? Porque já há um tempo eu já queria fazer esse conteúdo. Eu estava vendo muito Power Rangers, porque eu estava aproveitando o período, a época e tudo mais. Aí agora que eu dei uma paradinha nos Rangers, eu vou começar a trabalhar um pouco com o universo tokusatsu. Então o que eu decidi? Eu decidi trazer um conteúdo um pouco diferente, tá? O conteúdo vai ser relacionado ao seguinte, tá? Tá aqui minha colinha de sempre, né? E eu vou falar dos, como é que eu posso dizer, dos veículos ou das empresas que produziram esse tokusatsu. É o caso da Tsubaraya, da Toro, que vocês não vão, muita gente nem conhece. São as empresas que fazem os super-heróis, tá? Tsubaraya, a Toro, a Toei, que é a maior delas, óbvio, não podia deixar de citar a Toei. Apesar que ela quer me faquear, né, viu? Mas, independente disso, tem que falar dela também, né? Mas eu não posso publicar e mostrar nada, porque eu posso receber strikes, tá? Porque eles não têm essa mesma mentalidade da Saban, né? Que usa os YouTubers como divulgação dos seus próprios conteúdos. Quando eles chegarem a esse entendimento um dia, quem sabe, né? Até lá eu não vou poder mostrar muita coisa. Posso só comentar sobre o assunto, certo? Então eu decidi hoje começar. Deixa eu ver se eu começo pela Toei. Vou começar pela Toei, né? A Toei, na verdade, é uma das maiores empresas dentro do ramo de tokusatsu. Não é a primeira. Não é a primeira. Porém, é a mais importante. Ela é a primeira. É por isso que eu demorei um pouquinho, porque ela, na verdade, é a primeira em linha de série, tá? Mas ela não é a primeira dentro do universo Tokusatsu. Vocês entenderam, né? A primeira, na verdade, foi a que criou o Godzilla, né? Em filme, né? Então ela é, de certa forma, a primeira. Ela e a Warner Bros. Que criou o King Kong. Também faz parte, que eu já expliquei em outros vídeos, né? Faz parte desse lindo e maravilhoso universo, né? Apesar que ele não é japonês, mas ele, assim como o Homem-Aranha, foi incluído, né, nesse hall dos Tokusatsu. Foi adotado. É o nenenzinho. Tá? Faz parte da história. Bom, vamos agora falar da Toei Company. Né? A história foi formada... Esse é o conteúdo histórico, gente. Desculpa aí pelo erro. Rebobina. Gostou do rebobina? A Toei foi formada, no caso, né,
em 1951. Eu tô lendo porque os nomes são bem difíceis, por duas empresas, tá? É a Toyoko e a Oizumi Studios. Se eu falei errado, me corrijam na descrição, tá? Mas essas duas empresas foram que que se fundiram, houve uma fusão, e se criou a Toei em 1951, pós-guerra, né? Quer dizer, pós-guerra essas empresas estavam tentando se reerguer, né? E provavelmente não conseguiram. Então houve o processo de fusões e houve o investimento por parte do governo japonês pela nacionalização de conteúdos, tentado de certa forma amenizar o sofrimento passado durante a guerra, tá? Foi aí onde a Toei surgiu, né? A Toei e outras empresas, ok? A Toei Animation, certo? Que faz parte do mesmo grupo, produziu uma série de animações de sucesso, incluindo Voltron, certo? Sailor Moon, que todo mundo conhece, e Dragon Ball Z. Por que eu não vou fazer um vídeo específico para eles? Eu vou fazer animações dentro do universo Tokusatsu. Isso é legal, né? Eu vou fazer um vídeo exclusivo só de animações dentro do universo Tokusatsu. Certo? Quando eu não sei, um dia. Mas eu farei. Tá bom? Para ninguém dizer que eu não fiz. Tá? Aí vai ter o Voltron, vai ter a Sailor Moon, Dragon Ball Z, Dragon Ball, melhor dizendo, né? Dragon Ball tem as ramificações. Também vou fazer sobre Shurato. Lembra do Shurato? Eu gostava do Shurato. Eu vou também fazer sobre Cavaleiros do Zodíaco. Eu não posso deixar Cavaleiros do Zodíaco de fora. Tem que botar nesse universo. Né? E outras animações maravilhosas desse período. Bom, a primeira série, certo? Não é série, né? A Toei tem, assim, apesar da Toei ter começado dentro do universo Tokusatsu, é a primeira série, mas ela já fez filmes antes, tá? Vou ter que citar os filmes antes da série, tá bom? O primeiro filme que ela fez dentro do universo Tokusatsu, certo? É o primeiro personagem, digamos assim, deles, de Tokusatsu, e, bem, é em parceria, tá? Eu vou explicar depois. É o Gekokamen ou Molingen Masker. Também é chamado por esse nome, era um filme. A coprodução era com outras empresas na época e emissora de televisão, que queria de todo jeito um filme, sabe? Um filme de super-herói. E era uma forma de eles testarem algumas coisas. Então a Toei tinha intenções de fazer testes. E usou esses testes de conteúdo fazendo pequenos filmes para televisão. Então ele pegou parcerias com algumas empresas e foi fazendo testes com personagens. É assim que surge os Tokusatsu, testando os personagens. Acredita num negócio desse? E a primeira vítima foi o Gekokamen. Só que o interessante é que esse nome, o Kamen, se manteve como propriedade da Toei por anos e mal usado. Ele foi mal aplicado em alguns personagens até acertarem na versão do Kamen Rider. É o mesmo Kamen. Ah, ele faz parte do universo do Kamen Rider? Não. Porque tem uma diferença. O Kamen, no caso, é o mascarado. E o Rider é motoqueiro. Então é um motoqueiro mascarado. Então, no caso, a ideia aí do motoqueiro mascarado é que surgiu o Kamen Rider. Mas, esse Gekokamen, o Gecko aqui tem um outro significado. É tipo um pistoleiro mascarado, certo? Então, é mais ou menos por aí, tá? O traje dele lembra um pouco, assim, um bandido de faroeste muçulmano. É, por aí, tá? Eu tenho uma imagem dele aqui, mas melhor não. Certo? Na época, as imagens, inclusive as gravações, eram feitas em preto e branco, não eram coloridas ainda, tá? Aí, em seguida, eles testaram outro personagem, né? Que é o Yuzi Oji, mais conhecido como o Príncipe do Espaço, também produzido pelas mesmas coproduções que a Toei já estava fazendo naquela época,
Então, a Toei fazia coproduções com várias empresas. Eu não listei aqui porque eram muitas. E eram empresas que depois sumiram, algumas delas, algumas ficaram. E uma delas eu vou citar um pouco mais para frente, tá? De uma das parcerias, né? Mas não é agora, tá bom? E nesse mesmo ano de 90, sim, esse aqui aconteceu em 59. O primeiro foi em 58, que é o Jekyll. Em 59 houve duas produções, tá? Um filme e uma série. A primeira série, né? A primeira série recebeu o nome de Nana Hirokamen, tá? É a primeira série Tokusatsu sem muito sucesso. Na verdade, eles fizeram também ainda em formato de teste. Eles fizeram esses dois filmes e essa série, tudo em teste e com personagens muito similares, tá? Inclusive o Yusei era muito parecido com o futuro National Kid. Tá? A diferença é porque ele tinha uma máscara cobrindo o rosto inteiro, tá? E o National Kid é só uma venda, que eu vou falar daqui a pouco, certo? Aí o que eles fizeram? Cortaram essa máscara e criaram o Nana Hirokamen, que é quase as mesmas características dos dois anteriores, tá? Só que não deu muito certo, ainda não ficou a coisa bonita, ficou um negócio meio esdrúxulo, feio, tá? E finalmente, em 1960, a primeira série de sucesso da Toei, National Kid, né? National Kid, foi a primeira oficial a ter sucesso, certo? E é o primeiro tokusatsu colorido da Toei, tá? Eu não lembro se eu botei esse... É o primeiro colorido da Toei. É o primeiro... Sim, e outro detalhe, é o primeiro produto da Toei a chegar no Brasil, que eu esqueci de dizer também, tá? Esses outros que eu citei acima, nenhum veio pro Brasil. Nenhum. Eu falei a nível só de conhecimento, porque nem chegou no Brasil. Mas National Kid chegou, certo? Ele veio na leva do Ultraman. Na época que chegou o Ultraman no Brasil, National Kid também chegou no Brasil, certo? Foi em acordos comerciais com o Japão e o Brasil, tá? Ah, isso tem a ver lá com, né, o senhor Tashima, uma coisa assim, que é o cara da locadora lá de São Paulo. Esse acordo aqui foi antes de ele montar o negócio dele, muito antes. Foram relações políticas mesmo, certo? Eram tentativas do Brasil de criar vínculos comerciais com países que já foram, né, inimigos, digamos assim, né? Aí é onde entrou o Ultraman, que não é o caso aqui, né? E o National Kid, tá? Então, eles entraram nessa leva aí dos acordos comerciais e outros personagens que a gente conheceu lá atrás, né? Mas voltando, em 67, certo? Foi criado também o Kamen Ninja Akakaji. Quase um caso do Akakaji. Akakaji. Quase não sai. Era série de televisão. Ela ainda seguia os moldes, certo? Do National Kid, certo? Ela veio com esse intuito de meio que substituir. National Kid durou um bom tempo, né? E teve bastante episódios, várias temporadas. Eu não vou me aprofundar, porque eu não vou falar especificamente do National Kid, né? Eu tô falando da Toei, né? As produções. Mas provavelmente, mais pra frente, eu vou falar exclusivamente dele, de episódios e coisa assim, tá? Mais pra frente. E nesse mesmo ano, além do Ninja Akakashi, lembrando que ele é um Kamen também. Isso já é o terceiro, se você contabilizar até agora. Tem o Jekyll Kamen, o Nana Hirokamen e agora é o Kamen Ninja Akakashi. Todos com esse conceito da máscara, tá? Não da moto ainda.
E nesse mesmo ano de 67 ainda também veio o Capitão Ultra. O Capitão Ultra, por sinal, é uma referência a... Quer dizer, é uma referência e uma inspiração também. Foi de Perdidos no Espaço, da série Perdidos no Espaço. Né? Tinha feito muito sucesso nos Estados Unidos e também fez no Japão. Então os japoneses resolveram fazer uma versão parecida, e que era o Capitão Ultra. E por engraçado que isso possa parecer, eles usaram o mesmo nome que na época, por isso que eu citei Ultraman, que o Ultraman de 66. Então eles usaram a palavra Ultra para conquistar o mercado japonês, né? Já que o Ultraman estava fazendo o maior sucesso naquela época. Tá bom? E ainda nesse mesmo ano, ainda tinha também o Gigante Robô, certo? Que ele meio que parecia um egípcio gigante robotizado, tá? Para quem queira saber, né? For procurar, vai achar isso. Ele só é conhecido como Giante com temudo robô, certo? Que é em inglês. Ou no Brasil, o famoso robô gigante, certo? E em 71, finalmente... Sim, e nesses meios tempos, você está notando que o espaço de tempo entre as produções é grande. Antes de eu entrar nisso que eu vou falar de 71, vocês terem uma ideia de brecha de tempo que existe entre National Kid e Ninja Akakashi, foram 7 anos. Nesses 7 anos, eles investiram tudo em cima do National Kid. Eles faziam muita coisa em cima do National Kid. Então eles usaram até cansar o personagem, certo? Esses outros 3 que já foram criados em 67, eles foram distribuídos ao longo de 3 anos. Eles foram criados em 67 e utilizados durante 3 anos. Então eles utilizaram muito bem esse período de tempo. Apesar da criação sendo feita na mesma data, a exibição não foi 100% na mesma data. Até foi divulgado, mas eles foram exibidos um atrás do outro. Terminava um, exibia o outro, certo? Então por essa razão demorou 3 anos. Então ficou 67, né, que é o início, 68 e 69, certo? E algumas reprises ainda até os anos 70, tá? Aí em 71 começa uma nova geração para a Toei. A Toei queria um conteúdo diferenciado, né? Porque até então eram só heróis mascarados, né? Com exceção do Capitão Ultra, que não usava máscara, tá? Que eu esqueci de citar, e do Robô Gigante, né? Que é uma versão tipo Frankenstein, só que egípcia. No Japão é uma coisa meio esquisita, mas não tô aqui para discutir isso. Os mascarados estavam na moda, né? E eles seguiam muito o formato americano, achou que era interessante, então foram seguindo. Então eles resolveram criar algo que fosse diferente. Então eles pegaram aquele nome abençoado do Kamen, que eu tinha dito lá atrás, dos 3, né? Que já tinha usado o nome Kamen, e acrescentaram a palavra Rider, que é de moto. E era derivado, que eu já vi um vídeo, ou fui eu mesmo que publiquei um vídeo relacionado a isso, que era de uma revista de quadrinhos. E eles adaptaram isso para a série e deu muito certo, tá? Que é o Kamen Rider V1 e V2, certo? E é a primeira série, certo, desse gênero. No início não era nem um gênero, não ia haver um gênero, ia haver uma série. E acabou. Ia acabar ali. Só que eles decidiram criar um gênero daquilo ali, né? Uma franquia inteira. E foi o que eles fizeram com o Kamen Rider, devido ao sucesso. Uma coisa engraçada, aproveitando o Kamen Rider, por que não fizeram o mesmo com o National Kid? Por que não criaram uma franquia em cima do personagem? Porque o personagem do National Kid, diferente dos Riders, ele era um personagem muito mais parecido com o formato americano. Então, no formato americano, aquele personagem não tem franquia propriamente dito. Quer dizer, você trabalha com aquele mesmo personagem durante anos, que foi o que fizeram com o National Kid. E eles trabalharam com o National Kid durante 7 anos, gente. 7 anos, saturou. Então, eles não tinham como fazer do personagem uma franquia, certo?
Já com o Kamen Rider, eles tinham essa chance de corrigir o erro que houve lá atrás com o National Kid. Entendeu? Para que não acontecesse o mesmo erro. Então eles criaram uma franquia diferenciando os Riders. Tá? E nesse mesmo ano, eles também criaram, para não perder o manejo, criaram a Suki Mahou Sensei. Né? Que ela é do estilo também do National Kid, só que a versão feminina. É uma forma de resgatar a ideia do personagem National Kid, só que na versão feminina. No mesmo ano do Kamen Rider. Tá? E é a primeira protagonista feminina do Tokusatsu, para quem não sabe. Né? É a primeira personagem a protagonizar uma série Tokusatsu. Mulher. Em 72 foi criado o Baron 1, certo? Que seria possível... O quê? Sim! Eles criaram Baron 1. Eu tenho que falar aqui alguns nomes antes para eu poder explicar a vocês. Eles criaram Baron 1 nesse ano, 72, e criaram o Ninja Arashi, certo? Esses dois especificamente eram para ter sido Riders. Acredita? Eles foram projetados inicialmente, tá? Tanto o Baron 1 como esse Ninja Arashi foram projetados para serem Riders. Inclusive participaram das histórias dos Riders, tanto do V1, V2 como do V3, que viria logo em seguida. Então, assim, houve essa intenção e no fim não aconteceu. Então, eles não foram transformados em Riders, tá? Não de imediato. Ficaram como os outros demais mascarados, como os outros Kamen, mas sem os Riders, tá? E nesse mesmo ano também foi criado o Kikaider, né? Nos anos seguintes, né? No ano seguinte, que é em 73, foi criado o Kikaider 1, certo? E o robô Keiji. Tanto o Kikaider 0, Zeta, como preferir, o Kikaider 1 e o Keiji, eles tinham potenciais para se tornar os primeiros Metal Heroes. E o que aconteceu? Né? Na época, eles não tinham essa ideia de criar um Metal Hero. Né? Eles podem futuramente fazer parte, já que eles são da Toei, são produtos da Toei, é possível, tá? Porque eles têm todas as características de um Metal Hero. Todas elas. E o problema é porque na época eles não tinham essa ideia de fazer uma franquia. Já tinham uma franquia. Porque a Toei pensava assim, não, eu vou criar uma única franquia e tá tudo bem. Porque lá outra empresa tem uma única franquia e tá ganhando horrores. Que nesse caso a concorrência era o Ultraman. Né? Como eles estavam ganhando dinheiro só com uma única franquia, eles acharam que poderia fazer o mesmo com o Kamen Rider. Né? Ia ser Kamen Rider versus Ultraman. Inclusive tem até um especial que eu já comentei que tem os dois juntos. Tá? Mas independente disso, eram concorrentes. Tá? Então eles não pensavam que era uma segunda linha de franquia. Tá? Não era uma ideia que eles pensavam assim, em fazer. Olá pessoal, eu tive que interromper o vídeo para informar vocês que o vídeo ficou muito longo e eu dividi ele em algumas partes, então vocês assistam aí a sequência, viu? Beleza? Se vocês curtiram, dê aquele likezinho para ajudar aqui a gente. Quem não está inscrito, inscreva-se no nosso canal para receber as nossas notificações e vídeos apertando os sininhos, né? Ou em cima ou embaixo. Né? Compartilhem com seus amigos, comentem aqui embaixo, deixem suas perguntas, dúvidas, questionamentos e tudo mais aqui embaixo. Beleza? E que a força esteja com vocês. Muito bem, que o poder os proteja.